Muito bem, vamos fazer aquele trabalho que eu fiz ontem, então? Onde a gente vai trabalhar com os verbos, as palavras mais importantes. Os verbos, certo? Porque comunicam ação, é muito importante que você saiba os verbos. Os substantivos, então, ó, verbs, depois substantivos, nouns, depois adjetivos, adjectives, certo? E mais algumas coisinhas aqui que a gente vai trabalhar juntos. Então, vamos lá. Vamos começar com os verbos. Com os verbos. Muito bem. Qual foi o primeiro verbo aqui, então? Né? Vocês vão me ajudar. Primeiro verbo aqui na primeira linha. But those who hope in the Lord. Aqueles que esperam no Senhor, esperam no Senhor. Certo? Hope, esperar. E esse verbo tá como? No presente. Olha que interessante. Ontem a gente viu o presente na negativa. A gente viu que a gente precisa de um verbo auxiliar para fazer perguntas no inglês. Fazer frases interrogativas e negativas no inglês, a gente precisa de um verbo auxiliar. A gente viu que é o does, né? E na negativa, does not, depois o verbo. Agora, essa frase aqui, ela é positiva ou negativa? Positiva. E olha que interessante. Não preciso de ajuda. Não preciso de verbo auxiliar. Nada. Eu simplesmente coloco o verbo aqui. Olha que maravilha. Que é o verbo esperar no presente. Então, ontem vocês aprenderam o presente na negativa e agora já está aprendendo o presente na positiva, afirmativa. Positive sentences. Simplesmente você usa o verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Sem o to. Porque os verbos no inglês, no infinitivo, é assim: ó, to hope, to walk, to love. Infinitivo sem o to, hope, love, walk. Então, olha que facinho, presente simples. Só o hope. Esperar no presente. Próximo verbo. Renew. Muito bem. E esse verbo eu disse que está em que tempo? Futuro. Tempo futuro. Por que está nesse tempo futuro? Porque ele está acompanhado deste verbo auxiliar que indica futuro. Que indica futuro. O will, né? Pode usar para algumas coisas, mas sempre com uma ideia de futuro. E neste caso, ele está sendo usado, sabe para quê? Para as promessas do Senhor, né? Porque ele está dizendo, né? Aqueles que esperam em mim, que esperam no Senhor, não vão se cansar, vão ter a sua força sempre renovada. Essa é uma promessa. Então, a gente usa o will para fazer promessas em inglês. Tipo, você pode pedir, né, para o seu esposo, chega mais cedo amanhã, né? Chega mais cedo hoje. Come earlier, baby, right? O que ele vai falar? Se ele prometer, concordar com você. Ok, baby, I will. Chegarei. Ou você fala assim, don't be late. Não se atrasa. Don't be late, honey. E se ele falar, tá bom, não vou me atrasar. O que ele vai falar? I will para positivo e I won't para negativo. Então, o will, ele serve ideia de futuro e, neste caso, para quê? Para fazer promessas. E aqui a gente está vendo uma das grandes promessas do Senhor para nós, que acreditamos nele, que esperamos nele. Muito bem. Então, vamos ver o próximo verbo? Soar. Marquei aqui, ó. Soar. E esse soar está acompanhado do quê? De um verbo auxiliar, que é qual? Will. Não é? Que tem ideia de quê? Futuro.
E aqui nessa história é sobre o quê? Qual que é a função dele aqui? Futuro sim, mas para fazer uma promessa. Muito bem, próximo verbo, run. Vamos lá, vamos marcar. Mais uma vez, ele está acompanhado do quê? Will. Isso que eu quero chamar a sua atenção. A gente está trabalhando com texto bíblico pequeno, simples, porém original, né? Original. Não tá, não, porque isso aqui é nível básico, nível pré-intermediário, nível mais avançado. Não, isso aqui é a Bíblia pura, os ensinamentos da palavra do Senhor, né? A gente está trabalhando com uma das promessas do Senhor para a gente. E olha o quanto você já está aprendendo, né? Então é por isso que essa metodologia de estudar inglês com a Bíblia vai fazer com que o seu inglês se desenvolva tão rapidamente. Muito bem. O próximo verbo é grow. Grow, que é o verbo crescer. Mas nesse caso aqui, tá? Not grow weary. Não se cansarão, ok? Grow. E ele tá acompanhado do will? Tá. Não parece, mas está. Sabe por quê? Porque o will que está aqui, ele está dividindo. Ele é a mesma sentença. Ó. They will run. Correrão. E não se cansarão. Então, eu não preciso repetir o will aqui. Eu já sei que esse will está subentendido aqui. Ok? Então, é futuro também. Próximo verbo. Next verb, walk. Walk. E mais uma vez, ele está bem acompanhado, certo? Porque para indicar futuro, para indicar promessa, they will walk. Eles andarão e não se fatigarão. Muito bem. Depois do verbo walk, eu tenho o verbo be. Lembra do verbo be? Verb to be? To be é o verbo no infinitivo com o to. E be é só a base do verbo sem o to, ok? Então tá aqui, verbo be. Que é o verbo be? Você lembra das funções do verbo to be? Tem duas funções, não é? Ser e estar. É difícil saber quando é ser ou quando é estar? Não, porque o contexto deixa isso muito claro para você. Muito bem, e aqui eu marquei o verbo will, que é um verbo auxiliar, que indica futuro, certo? Muito bem, então nós trabalhamos aqui com os verbos, tá? E agora nós vamos trabalhar com substantivos, ok? With the nouns. Substantivo em inglês quer dizer nouns. Eu gosto de trabalhar com as classes das palavras. Sabe por quê? Quando você estiver ouvindo um podcast, estiver assistindo um filme, uma série, lendo alguma coisa, saber as classes das palavras vão te ajudar muito, ok? Então vamos aqui, vamos ver quais são os substantivos, né? O primeiro, Lord, né? O Senhor. O segundo, strength. Repeat, strength. Lembra o TH? Língua no meio dos dentes e sopra o ar para fora. Strength. Muito bem. O que é strength? Força, né? Muito bem. Wings. Wings. Né? Que são, ó, as lindas asas, né? Asas, no plural, ok? O plural, a maioria do plural em inglês, ele também é feito com o S no final, ok? Vamos lá, e aí nós temos eagles. Eagles, plural de águia, ok? Também com S no final. Eu acho que ok, de substantivos. Vamos para os adjetivos? Adjectives. Repeat. Adjectives. Vamos lá. Só temos dois. Weary. Weary, que é fatigado, cansado.
tá? E eu tenho aqui faint. Lembra, faint pode ser um verbo, se sentir tonto, desmaiar, e neste caso ele está sendo usado como adjetivo, fraco. Eu posso usar fraco, porque ó, eles vão andar e não vão se sentir fracos, tá? Não vão se sentir cansados, não vão se sentir fatigados, ok? Muito bem. Olha só o que eu coloquei aqui, ó. Subject pronoun. Gente, nada mais é do que o nosso pronome pessoal. E vocês não têm que se preocupar com nomenclatura de nada. Isso não é importante. O importante é que você entenda o contexto. Mas como no português a gente usa bastante isso, eu coloquei aqui. Mas vocês não têm que se preocupar. Uma outra razão que eu coloquei aqui é porque eu mesma tenho vários alunos que adoram saber o nome das coisas. Pois é. Vocês podem não gostar de gramática, mas tem muito aluno que adora. Então, você que não gosta de estudar gramática, foca no contexto, ok? No seu entendimento. E para aqueles que gostam de saber o nome das coisas, né? Estão aqui para vocês, ok? Então, subject pronoun nada mais é do que pronome pessoal. E só tem um, né? Qual é o pronome pessoal? Que no português, eles e elas, no inglês, só tem uma única forma, que é they, ok? Então, aparece aqui 3 vezes, né? Muito bem, pronome pessoal, eles ou elas. E aqui, mais um nominho interessante, the possessive adjectives, que é o nosso pronome possessivo, que indica posse. Mas no inglês, eles chamam isso de adjetivo. Não se preocupe, tem um. E olha só, tem um para combinar com o pronome pessoal. O pronome pessoal, they, que é eles e elas. E aí eu tenho o possessivo, deles e delas. Então, o pronome pessoal é they e o possessivo é their. Their, ok? TH, no comecinho. Então, vamos lá? Vamos marcar aqui? Então, olha que interessante, olha quanta coisa você está aprendendo. Já está fazendo aqui a correspondência do pronome pessoal they com o pronome possessivo their, certo? Porque eles terão as suas forças renovadas, ok? E agora, o que sobrou foi palavrinha pequenininha, certo? Mas que a gente vai trabalhar com elas também, ok? Muito bem, olha aqui, ó. But. O que é but? Mais. É um conector, tá? Ele conecta, né? E aí, eu tenho um outro conector aqui, ó. And. O and, que é o e, tá? Conecta duas coisas positivas, né? Que tem a mesma valor. Por quê? Vai correr e não vai se cansar. Vai correr, vai comer, vai cantar, ok? E o but é negativo, porque é mas, não é? Mas. Muito bem. Aí, olha o que eu tenho aqui agora. Those. Those. Ó, os que. Those. Que aqui no inglês isso quer dizer... Ficou escuro, né? Vou trocar essa cor, não gostei. Tem que ser uma cor mais clara. Deixa eu ver. Those. Aqueles. Que pode ser aqueles e aquelas. Porque no inglês só tem uma forma, é muito mais simples, tá? Então, those, ó, aqueles que. Those who. Aqueles que. Mas aqueles que esperam. Esperam em quem? No Senhor. In the Lord. Esse the aqui quer dizer o, a, os, as. Olha, no português tem 4 formas, no inglês eu só tenho the. Quer dizer o, a, os, as. Maravilha, super simples. E agora?
Olha aqui o on, lembra? The book is on the table. E aqui você vai estar nas asas, né? E eu disse que esse like não é o verbo gostar, ele quer dizer como, né? Vai voar alto como as águias. Muito bem, o not, que é uma negativa, negative, e o and, né? E o not, que aparece aqui duas vezes, e vamos marcar o and, que é o e, da mesma cor, para confundir. E olha só, com isso, a gente estudou mais um versículo bíblico, onde a gente aprendeu muito vocabulário, muita estrutura, entendemos todo o contexto e a repetição do estudo dessas histórias bíblicas, né? Essa repetição, porque quando a gente está aprendendo um idioma, a gente precisa de muita repetição, muita repetição. Então, você imagine o quanto você vai crescer, o quanto você vai desenvolver o seu inglês a cada história bíblica. E aqui nós estamos trabalhando, ó, com apenas um versículo. Just one verse, ok? Muito bem, eu quero ler uma última vez para a gente fechar, porque é uma promessa tão maravilhosa que a gente tem que, ó, receber. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. In English, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Que maravilha. Muito bem.